Olá, seja bem-vindo ao dia 20 da nossa jornada Mostra-nos o Pai. Estamos lendo a Bíblia com este foco este ano e hoje, no nosso cronograma, tem Gênesis, capítulos 42 e 43 e também Provérbios, do capítulo 11, no capítulo 11, versos de 1 a 13. Então, estamos aqui lendo a trajetória de José e essa história extraordinária. Mas a história de José, agora ele honrado no Egito, numa terra estrangeira, por um povo estranho. Mas imagine, ele governava sobre os ímpios. Olha isso. Nossa, Deus é muito bom. E talvez ele achasse que estava tudo resolvido. Tipo, o passado ficou para trás. Porque entre uma coisa e outra, se ele assumiu o trono não, o governo, ele tinha 30 anos, logo em seguida vieram 7 anos de fartura. Então ele já estava mais ou menos com 37 anos. Quando isso aqui, né? O que a gente vai ler hoje, que é no capítulo 42. Mas veja, José fez de tudo para esquecer o seu passado. Porque ele teve dois filhos. Dois filhos no Egito. Um deles, então logo que ele se tornou governador, ele casou e teve dois filhos na sequência. Um se chamava Manassés, que significa Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ele que disse, ele dá o nome para o filho dele de Manassés, falando assim: Deus fez eu esquecer tanto o sofrimento como que o meu passado, a minha história, a minha origem, tá lá atrás. E no segundo filho ele falou: Deus me fez, que foi Efraim. O segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. Não foi fácil, nunca foi fácil, como nós vimos, mas teve prosperidade no meio do caos. Então, no capítulo 42, a partir do verso 6, nós lemos: Então, se passaram 7 anos de fartura nesse contexto, agora veio o tempo da fome. Quando veio o tempo da fome, Jacó falou para os seus filhos: Olha, tem comida no Egito, vai lá buscar comida para a gente. Então, no capítulo 42, verso 6, nós começamos a ler. José era o governador do Egito, e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse, e lhes falou asperamente: De onde vocês vêm? Responderam eles: Da terra de Canaã para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: Vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Eles responderam: Não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida, todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos e não espiões. Mas José insistiu: Não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram: Teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai, e o outro já morreu. Ai, Senhor! Imagina José ouvindo isso, que para os seus irmãos ele, José, estava morto. Só que José também tinha matado seus irmãos no coração dele. Lembra, ele deu o nome de Manassés falando: O Senhor me fez esquecer toda a casa do meu pai. Só que agora, quando os seus irmãos estão diante dele, ele se lembra. Lembra dos sonhos de José? Que os outros se curvavam diante dele? Porque eles tiveram que se curvar diante de José quando estava na presença dele. Ele lembrou do sonho, mas junto com o sonho, sabe o que que apareceu no coração de José? A dor de ser vendido, a dor de ser humilhado, a dor de ter que viver tantos anos longe do seu pai por causa da maldade, da inveja dos seus irmãos. A essa altura aqui do campeonato, a primeira vez que os seus irmãos vêm diante dele,
Ele só consegue se lembrar da mágoa, o coração dele. Então o Senhor mostra para ele que ele continua magoado, ele está machucado, ele está dilacerado. Ainda havia dor no coração de José. Naquele lugar que ele pensava que estava tudo resolvido, que ele já tinha esquecido, pois afinal de contas agora ele é o bambambam, bam, bam, ele é o governador. O Senhor faz lembrar que ele tem, na verdade, no coração dele uma ferida que precisa ser curada. Nesta primeira vez que os irmãos estão diante dele, ele interpreta o sonho, ele vê os irmãos se curvando, mas José ainda precisava passar pelo processo de cura. É por isso que neste capítulo nós vemos que, que José coloca os seus irmãos à prova, falando assim: olha, tá bom, então para provar para mim, vocês vão trazer o irmão mais novo. Eu acho, como que eu sei dessa dor, né? Ainda no capítulo 42, verso 24 diz: ele começa ali a conversar com os irmãos, ele começa a perguntar do seu pai, do pai deles, né? Do irmão e tudo mais. E ele fala o seguinte, no verso 18, né? Vamos voltar um pouquinho, verso 18. No terceiro dia, então assim, ele deixou eles presos lá com ele por 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: eu tenho temor de Deus. Se querem salvar sua vida, façam o seguinte: se vocês são homens honestos, ele está testando os irmãos. Deixe um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam, levam trigo para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem suas palavras e vocês não tenham que morrer. E ali eles se prontificaram a ficar e tal. Verso 21. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio esta angústia. Rubem respondeu: eu não lhes disse que não maltratasse o menino, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Nisso, José retirou-se e começou a chorar. Imagina, esses irmãos, eles que carregavam esse segredo, essa coisa escura, esse pecado na vida deles. Eles compartilhavam o pecado, eles compartilhavam um segredo. Era, eu fico imaginando que toda vez que acontecia alguma coisa assim, eles se acusavam mutuamente. Por quê? Porque eles estão se sentindo punidos. Tipo, nossa, isso de ruim está acontecendo por causa daquele pecado. E José ouvindo tudo aquilo. José começa a testar o coração dos seus irmãos, só que junto de testar o caráter, o coração dos seus irmãos, porque vamos lembrar que José, a imagem, a lembrança que ele tinha dos irmãos era de irmãos maldosos, avarentos, egoístas, que o venderam por 20 pratas, 20 peças de prata. Quase nada. Quanto vale uma vida? E José vendo eles discutindo ali sobre ele, julgando que ele estava morto. Ele saiu e chorou. Mas aí eles voltaram, e aí quem ficou preso, se eu não me engano, foi. Quem foi o sorteado? Quem foi o É que eu sempre confundo Rubem com Simeão. É. Mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Eu sempre confundo os dois, não sei por quê. Rubem e Simeão eu sempre confundo, mas foi Simeão, foi lá e ficou preso. Aí eles voltam para Canaã, falam para Jacó, falando: olha aqui, pai, para a gente voltar para o Egito, para pegar mais comida, a gente tem que levar Benjamim com a gente. E aí Jacó fala: como? Vocês querem me matar? Já perdi um filho, vou ficar sem o outro. Ai. Mas eles, a fome aperta, e no capítulo 43 nós vemos que eles vão novamente buscar comida no Egito. E eles levam Benjamim. Queridos, quando o Senhor faz, Ele sempre faz completo. Deus faz o trabalho completo.
E Deus faz tudo perfeito. O Senhor precisava curar o coração de José por completo, porque José ainda não tinha um completo entendimento de que tudo isso foi feito para que pessoas não morressem de fome. Era José o escolhido para administrar o alimento, para alimentar multidões, para alimentar nações. Então, a terra passou fome, mas no Egito havia alimento. Então, pessoas ao redor de outros países, de outras nações, começaram a vir até o Egito. E isso só foi possível por causa da sabedoria dada por Deus a especificamente José. Então, creia, meu querido, que tem coisas específicas que Deus prepara para ninguém mais. É para você mesmo. Podia ser que Deus usasse outra pessoa? Podia, se José se rebelasse e tal, mas não. Como nós vemos na história de José, ele sempre foi temente ao Senhor. Sempre. Ele sempre fez com excelência. Mas agora, diante dos seus irmãos, toda essa integridade é posta provado. Por quê? Porque a dor dele voltou a ter vida. Aquilo que ele queria esquecer, falando, não, não, está no passado, voltou para o presente dele. Nem ele sabia que tinha essa dor no coração, que tinha essa mágoa que precisava ser curada. Então, eu imagino que no tempo que Simeão ficou preso, até os irmãos voltarem novamente com Benjamim, foi um trabalhar do Senhor no coração de José, mostrando para José o quão abençoado ele estava sendo e o quanto ele abençoaria multidões. Certamente o Senhor fez lembrar José da promessa que Deus deu a Abraão: através de ti, todas as nações serão abençoadas. Então, meu querido, saiba que muitas pessoas serão abençoadas através da sua vida. Que nesse tempo o Senhor traga para a luz aquilo que está em oculto. Se de repente isso está acontecendo, já aconteceu com você, busque o Senhor para ser curado. Quando uma coisa do seu passado que você queria que tivesse morto e enterrado, vem com força no presente e na sua cara. Esse aqui não mandou nem bilhete, esse aqui chegou face a face para José. Então pode ser que aconteça isso com você, de vir uma coisa do seu passado mal resolvida, entranhada, mas chegou diante de você e agora você precisa resolvê-lo. Que você tenha discernimento dos tempos, do Senhor na sua vida. Porque se o Senhor trouxe para o seu presente, é porque chegou a hora de resolvê-lo de uma vez por todas. E talvez você faça como José, de, ok, Senhor, está aqui na minha frente, mas eu preciso de mais um tempo para lidar com isso. O Senhor pode te dar esse tempo, assim como ele deu para José. Porque eu creio que entre uma uma vez e outra, nesse interim, o Senhor trabalhou no coração de José, mostrando para José tudo de incrível que o Senhor fez nele e através dele em todo esse tempo. Que se a história tivesse sido outra, não teria sido essa história de milagre do Senhor. Teria sido só a história de uma pessoa bem-sucedida e fim. Mas não, a glória é sempre de Deus. Então eu quero te encorajar a se submeter ao tempo do Senhor. Uma família quebrada, ela sempre precisa de restauração. Não delete as pessoas da sua vida, principalmente se é da sua família. Não delete, se você é divorciado e você tem filhos com esse cônjuge, não delete esse cônjuge da vida do seu filho. Peça direcionamento do Senhor de como vocês viverem em harmonia, já que vocês têm o mesmo filho e este filho precisa de pai e mãe. Se você, mais uma vez, né, eu já falei isso em alguns áudios anteriores, mas Gênesis é sobre isso, é sobre restauração da família, é sobre cura, é sobre libertação, é sobre o sobrenatural que só o Senhor pode fazer. E Ele é bom,
Deus é o bom Pai. O Senhor vai sim respeitar o seu tempo, mas se submeta, porque agora que os irmãos estão voltando com Benjamim diante de José, José, ele quer finalmente, né? A gente vai ver isso no próximo episódio, mas se submeta ao que o Senhor está fazendo hoje na sua vida. Se a dor apareceu, é porque chegou a hora dela ser curada. Não tem como a gente falar que ama o Senhor e ter um bando de pessoas enterradas no nosso coração. Porque quando você deleta alguém da sua história, quer deletar, você está enterrando aquela pessoa no seu coração, na sua história. Então ele se torna um zumbi, um morto-vivo na sua vida. E isso se torna pedra de tropeço. Isso se torna atraso. Então, pode ser que muita coisa não dê certo na sua vida por causa dos mortos que você carrega. Porque isso gera amargura, dureza, frieza, reclamações. Então, que o Senhor amoleça o seu coração nesse tempo com o perdão, né? E que você se submeta à restauração que o Senhor quer fazer nos relacionamentos na sua vida, a começar pela sua família. E faça como José, vai para o seu cantinho, chora, pode chorar, chora, chora. Pode testar também a pessoa, falar, sei, o que que você quer aqui? Que José também testou os irmãos dele, porque ele queria saber se os irmãos continuavam daquele jeito. Mas a gente vai ver que esses irmãos também mudaram. E foi isso também que fez com que o coração de José amolecesse. De falar assim, nossa, eles estão brigando para saber quem fica, eles estão querendo um ficar no lugar do outro, não são mais tão egoístas, não estão só olho por olho, dente por dente, mas o pai está vivo, né? Porque José se empolgou de saber que Jacó estava vivo. Mas veremos isso no próximo episódio. Para hoje é isso, né? Que o Senhor trabalhe no seu coração nesse tempo, para que haja restauração na sua casa a partir da cura no seu coração. Amém? Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, por essa história tão didática de José, que nos ensina sobre fé, sobre perseverança, sobre a sua bondade, sobre a sua provisão, sobre como o Senhor, quando o Senhor está realmente no controle das nossas vidas, as coisas acontecem na hora certa, no tempo certo, do jeito certo. Obrigada, Senhor, pela história de José, que tanto nos ensina sobre integridade, excelência, perseverança, temor, dor, perda, mas também cura, libertação e restauração. Senhor, que venha a tua graça sobre nós neste tempo e que nas nossas vidas, a partir das nossas vidas, haja cura, libertação e restauração. Para a honra e glória do teu nome, Paizinho, que pedimos. Em nome de Jesus. Amém.